Muito bem, vamos lá. Vamos ser pontual. Bom que está aí com dois amigos, Danilo Jungers, Thiago Massagardi. E o tema hoje dessa nossa conversa é falar um pouco de telemarketing, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês, se apresentem, façam uma primeira palavra, depois eu começo a fazer algumas perguntas e vamos em frente. Vamos embora. Quem quer se apresentar Thiagão primeiro? Thiagão. Bom, vamos lá, né? Sou o Thiago Massagardi, trabalho já na captação de recursos aí aproximadamente 15 anos, vim do setor comercial, na verdade, iniciei minha carreira como voluntário, na verdade, iniciei no terceiro setor como voluntário e depois acabei indo trabalhar na captação de recursos, né, uma organização bastante conhecida, a Fundação SOS Mata Atlântica, que é uma marca bastante forte, enfim, ali eu aprendi sobre o terceiro setor e fui me desenvolvendo, me especializando na captação de recursos. Em 2015 já saio de lá, tive uma rápida passagem pelo segundo setor, costumo contar essa passagem, que foi frustrante, mas eu aprendi e descobri que realmente o terceiro setor é o meu lugar. Oi, Michel. Essa eu nem sabia, Thiago. Pois foi tão rápido que não deu tempo nem de contar essa história, né? Mas foi o suficiente para ver que, de fato, o terceiro setor é o meu lugar, e aí quando eu retorno, né, depois da passagem, eu já volto como consultor, né, ajudando organizações a se estruturarem, a pensarem a sua área de captação de recursos e profissionalizar. Então, de lá para cá, venho atuando em parceria com vários amigos aí, né, a gente já fez projetos juntos com o Michel, e atualmente fazendo vários trabalhos aí com o Danilo, já passei por organizações de saúde, educação, direitos humanos, na área ambiental, hoje a gente atende aqui também várias organizações, diversos temas diferentes e adotando diversas estratégias diferentes, né? O importante é chegar no resultado, né? E com o Danilo, né, ele vai se apresentar aí, mas a gente tem feito vários trabalhos juntos, a gente já está bem estruturado aí nessa parceria, nessa sociedade, a gente já tem um portal que a gente lançou recentemente, de formação e consultoria, com esse processo todo da pandemia, abriu portas, né, com toda a preocupação e toda a transformação que a gente está tendo, para a gente também foi uma oportunidade de repensar a forma de trabalho com as instituições. Então, é isso aí. Vamos falar de telemarketing, como captar, o que está acontecendo, o cenário, dicas, enfim, estamos aqui para ajudar a responder e tentar ajudar o que puder aí com as organizações. Legal. Bom, primeiro o Thiago é um grande parceiro, o Michel também. Quero agradecer a Criando, Michel, e a você também pela oportunidade, pelo convite da gente estar conversando, batendo esse papo bacana sobre o cenário atual e como que o telemarketing está inserido nesse cenário atual, né? Como que as organizações que possuem telemarketing estão enfrentando todo esse desafio nesse momento de pandemia, né? Já trabalho, me apresentando um pouquinho, já trabalho com o terceiro setor há 24 anos, quase indo para 25 anos. Minha formação acadêmica foi toda voltada para a área de marketing, para a área de gestão, né? E de lá para cá, depois da minha formação acadêmica, na minha faculdade, eu fui estudar o terceiro setor, então a minha base é a FGV, né? Então minha formação basicamente toda foi na FGV, ligada ao terceiro setor. Também fiz uma pós-graduação em gestão do terceiro setor na Universidade de São Judas Tadeu, que foi o primeiro curso de pós-graduação lato sensu nessa área, né, no Brasil. E de lá para cá eu venho trabalhando como consultor, né? Há 2 anos eu montei a minha empresa, graças a Deus, a gente trabalha na área basicamente de telemarketing, né? Mas a gente tem enfrentado alguns outros desafios e junto com o Thiago e com a Ana, a gente começou um trabalho também no site, né, no portal que o Thiago falou agora há pouco, que é o Evolução 3DS, né? Então, vocês têm depois como acessar esse nosso portal e buscar mais informações. Mas, enfim, Michel, eu acho que agora a gente vai aproveitar o momento, a gente tem 1 hora, né, para bater esse papo bacana sobre telemarketing, sobre esses desafios, e a gente está à disposição para responder dúvidas,
e apresentar um pouquinho desse cenário. Vamos lá, fica à vontade, Michel. Então, a gente vai receber perguntas aí do nosso pessoal, já estamos aí com 20 pessoas assistindo, depois outros vão ver gravado, mas eu vou começar perguntando, né? Quer dizer, para vocês, e a primeira pergunta é meio óbvia, né? Quer dizer, como a pandemia, vamos dizer, quem já tinha telemarketing, a gente sabe que tem várias organizações que captam um dinheiro importante pelo telemarketing, né? Com a pandemia, elas conseguiram aumentar, diminuir, manter... Não estou ouvindo. Repete, por favor, um pouco. Falhou para mim. A pergunta, o áudio falhou para mim. Michel? Não estou ouvindo, Michel. Então, deixa eu ver se eu faço assim. Voltou, Michel, voltou. Acho que travou de vez o Michel. Você entendeu a pergunta dele, Thiago? Eu não consegui ouvir. Acho que ele estava comentando um pouco, falando até que essa primeira pergunta a respeito da pandemia, né? Acho que ele voltou aí, ó. A pergunta tá me ouvindo agora? Agora sim. Só faz aí. Danilo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? A pergunta... Começa e aí vai falhando. A pandemia aumentou, diminuiu, ficou igual... Thiago, acho que a gente vai ter que tentar adivinhar um pouquinho o que o pessoal está falando para a gente. Sabe que muitas organizações... Como que está o telemarketing nesta época? Tá. O que vocês estão fazendo? Legal. Bom, primeiro é importante a gente deixar bem claro para as organizações que as organizações que estão realmente mais profissionalizadas, que estavam mais profissionalizadas, Michel, quando a gente fala de profissionalização, a gente está falando de relacionamento, né? Transparência. Se aumentou, diminuiu, como está o telemarketing na pandemia? Legal, então vamos lá. Então é importante a gente, primeiro, deixar bem claro para as organizações, Michel, que as organizações que tinham telemarketing e que estavam mais profissionalizadas, quando a gente fala de profissionalização, a gente está falando de relacionamento, de transparência no trabalho realizado, na questão de inovação tecnológica, né, que tinham os melhores projetos sendo executados, elas estão com melhores resultados, né? Isso é muito nítido, né, quando a gente faz um levantamento dos números. E aí, aproveitando até, só para a gente abrir, eu atualizei alguns números para apresentar para vocês, alguns indicadores que eu queria colocar aqui para vocês entenderem o que é o telemarketing nesse momento de pandemia, né? O que é a profissionalização do telemarketing nesse momento de pandemia. Então, vejam só, comparando o mês de abril e maio de 2020, que a gente tem 2 meses completamente inserido dentro da pandemia, né? Porque a pandemia começou em meados de março, vamos falar assim, correto? E quando a gente compara, então, os meses de abril e maio de 2020 com abril e maio de 2019,
as unidades, em média, elas tiveram um crescimento médio por volta de 15% na sua arrecadação, tá? Tivemos unidades que tiveram crescimentos maiores e algumas com crescimentos menores, mas, em média, a gente teve um crescimento de 15% no valor recebido, tá? O ticket médio de doações, ele aumentou por volta de 10%, né? Então, é um volume importante, um crescimento de 10%. Lembrando que a gente está falando de um momento de pandemia, né? Os novos doadores, que são aqueles doadores que nunca tinham doado para a instituição, a gente teve um crescimento médio em valor de 12%, tá? Agora, a informação mais surpreendente que a gente conseguiu levantar é no ticket médio dos novos doadores, que chegou na casa de 47%. Ou seja, as pessoas estão doando valores, as pessoas que nunca doaram para aquela determinada causa, aquela determinada instituição, elas conseguiram ter um aumento no ticket médio de quase 50%, ou seja, 47%, tá? E aí, tem outras informações, mas acho que essas informações são as mais relevantes nesse momento que a gente está. Isso mostra o quê, Michel? As organizações que realmente investiram antes da pandemia estão sofrendo menos agora durante a pandemia, tá certo? Tiago, quer completar? Eu ia completar um pouco também, Michel. Acho que é importante lembrar a importância de você tentar antecipar os problemas, né? Então, logo que começou a vir as notícias, né, da pandemia, né, eu e o Danilo, a gente viajando, se encontrando no aeroporto e tal, o Danilo, o Danilo é o mestre aí do telemarketing, obviamente já conhece muito, já teve muita vivência, então ali, a gente trocando ideias, a gente já começou a preparar as organizações para antecipar esse processo de migração para um possível home office, porque a gente já sentiu que havia uma possibilidade lá em fevereiro de que isso acontecesse. Então, também, por que é importante planejar e por que é importante estar atento ao cenário que está acontecendo no nosso entorno? Óbvio que não foi fácil para todo mundo e não foi fácil para todas as operadoras, porque a gente tem uma questão de infraestrutura no Brasil, nem todo lugar, nem todas as cidades, em especial quando você vai para o interior, né, ou cidades um pouco menores, você não tem fibra ótica em todos os lugares, ou mesmo quando tem, nem toda operadora tem na sua casa esse serviço com uma velocidade razoável para atender. Então, isso a gente teve de ir lidando com as situações. Em alguns casos, uma ou outra operadora acabou que não conseguiu efetivamente fazer essa migração para o home office para poder fazer o trabalho acontecer, e ela precisou ficar ali na operação com todos os cuidados, com tudo que foi preciso para continuar. Mas é isso, em termos de resultado, a gente viu uma melhora significativa aí, né? E assim, né, Tiago, além dessa questão de estrutura, de equipamentos e do home office, uma outra questão que a gente se preocupou desde o comecinho, acho que é legal a gente trazer essa experiência para vocês, é que quando apareceu o primeiro caso de Covid no Brasil, isso no Brasil, tá? A gente já preparou os scripts de todas as unidades. A gente deixou todos os scripts, as argumentações, enfim, tudo prontinho. Quando foi decretado, né, que a transmissão comunitária, quando foi anunciada a transmissão comunitária, que o primeiro local foi São Paulo, a gente já implantou esse script nas unidades. E um detalhe importante, Michel, é que a gente estava em plena campanha de Páscoa, que é a segunda melhor campanha de captação na maioria das unidades no ano. A primeira campanha mais forte é a campanha de final de ano e a segunda a campanha de Páscoa. Mas a gente já trocou. A gente já tirou a campanha de Páscoa e já colocamos a campanha da Covid-19. Vamos lá, pode perguntar, Michel. Então, acho que legal que vocês trouxeram isso, a importância do planejamento, né? E um pouco no que antever acontecer. Mas eu acho que tem 3 ou 4 itens de planejamento. Tem o planejamento do script, que eu acho que você começou a falar agora, a mudança, a
questão técnica do home office versus trabalhar no lugar, mas com distanciamento. A questão de motoboy, e menciono que algumas cidades proibiram esse profissional de trabalhar. Isso, né? isso. E o mundo, né? E a questão mesmo psicológica das pessoas. Eu queria, vamos dizer, eu sei que tudo é planejamento, mas são coisas diferentes. Tá. Vamos então, ver se vocês conseguem dar isso. Quando a gente fala de planejamento, Michel, a gente está falando de um conjunto de ações que tem que ser pensadas com antecedência, né? Então, o que aconteceu? Essa questão dos motoboys, a gente já vem trabalhando há muito tempo, há muitos anos, o que a gente chama de automatização do recebimento das doações, né? Então, é a migração do motoqueiro para formas automatizadas de recebimento. Então, a gente está falando de cartão de crédito, de boleto bancário, de débito automático em conta de energia elétrica, de telefone, de água, tudo isso, né? Então, as organizações que não estavam com essas outras formas de recebimento das doações implantadas, elas tiveram que correr atrás no tempo, tiveram que ir atrás, resolver e colocar isso em execução. Porque apesar da gente já falar isso, a gente já construir essa ideia há muito tempo, algumas organizações ainda não tinham implantado, mas já estava no radar. Então, foi muito rápido esse processo, né? Então, existem empresas especializadas em automatizar o recebimento das doações, e aí os softwares dessas unidades conversam de forma integrada com essas soluções de pagamento de doação, bancos, boleto bancário, cartão de crédito, enfim. E aí a gente conseguiu fazer essa integração de forma muito, até de certa forma, muito rápida, né? Então, mas, na maioria dos lugares, os motoboys continuaram a trabalhar. É claro, Michel, que a gente teve que tirar, por exemplo, quem era do grupo de risco. Então, tanto os operadores quanto os mensageiros que eram do grupo de risco, a gente tirou da equipe, a gente afastou eles, deixamos eles em casa, até para proteger eles, a família deles, né? E os demais foram para o trabalho. Inclusive, Michel, a gente tem situação de mensageiros que são do grupo de risco e que queriam assinar termo para ir para a rua para trabalhar. E a gente segurou, a gente falou, não pode, não tem como a gente colocar vocês na rua, porque até é uma contravenção, né? A gente não pode fazer isso, a gente está indo contra o que os órgãos públicos estão colocando como regra, né? Quer falar, Tiagão? Tá travado. Não, eu só ia fazer um complemento, né, de que é isso, né? Quando a gente tenta olhar por um outro aspecto, né, pode ser uma oportunidade. Então, a gente viu vários telemarketing, né, não só os que a gente atende, mas outros, aproveitando o momento para tentar fidelizar o doador para um sistema de cobrança automatizada. Então, ligava para essa pessoa, explicava a situação, falando, infelizmente a gente não pode sair por conta do Covid, mas queremos continuar com a sua doação. Então, podemos transferir para um cartão de crédito ou um débito em conta, e aí você tem uma diminuição da quebra entre, né, o que estava previsto e o que vai entrar de fato no caixa, né? Então, foi bem interessante ver algumas organizações nesse movimento. Até porque, gente, a gente tem que... A pandemia ajudou o processo. Adiantou, ela agilizou o processo, tá? E assim, Michel, a gente tem que entender que não é uma questão só de fazer uma doação, tá? É o desejo de participar de um movimento mundial. As pessoas ligam a televisão, elas só escutam duas palavras, basicamente. Coronavírus e solidariedade, né? Então, esse engajamento, essa ponte, né? Como o nosso amigo Donádio fala, né, Tiago? A ponte entre o doador e o doador e a instituição, a operadora de telemarketing, o mensageiro, eles fazem essa ponte. E muitos doadores, eles entenderam essa mensagem e queriam participar desse movimento. Mas lembrando, todos os scripts, Michel, foram adaptados a essa situação da Covid-19. Nenhum script se manteve da forma tradicional. A gente teve que adaptar. Quando a gente fala de adaptar
alimentação, a gente está falando de proteção dos nossos assistidos, né, da compra de kit de higiene, enfim, a gente teve que mudar o script, adaptar o script para esse mote da Covid-19. Temos várias perguntas aqui, mas vou pegar primeiro da Ana Paula, ela tem duas perguntas, porque você falou também que que teve novos doadores, né? Se nesse momento o ideal seria novos doadores ou campanha, e ela também pergunta essa questão do home office, como que a questão da proteção dos dados dos doadores, como que vocês indicam? É melhor presencial com afastamento ou dá para fazer em casa e com a devida proteção dos dados? Depois eu vou fazer outra pergunta. Quer responder, Thiago? Eu vou, acho que para essa segunda, porque eu acho que é um tema onde eu navego melhor, aí você responde a outra, mas de fato é uma questão bastante complexa, né? Você está abrindo, né? A pessoa acessa o computador da casa dela, né? E tudo mais, né? A gente, quando está no escritório, existem, inclusive, recomendações, não fica com um papelzinho do lado para tomar notas, tem que ser tudo digitado direto no sistema, enfim, vai ter níveis de organizações que alguns telemarketing você nem entra com um celular, né, na sala, você deixa isso guardado. Quando você vai para o home office, você abre um pouco essa possibilidade. É óbvio que existe uma margem de risco aí, você precisa fazer um pouco dessa análise. O que a gente recomenda é assinar um termo de confidencialidade e responsabilidade sobre esses dados. Então, qualquer vazamento, você precisa ter um sistema que controle quem acessou, que consiga registrar esse histórico absolutamente nos detalhes, quer dizer, alguém que acessou, fez login e acessou aquela conta, o sistema precisa registrar ali. De novo, também não é a realidade de todo mundo, mas é importante desenvolver isso no sistema, para que você saiba quem foram as pessoas que acessaram e depois fazer uma perícia, se for o caso, em buscar essa informação de quem vazou. E aí você tem as sanções legais para poder responder a isso, né? Mas existe uma margem aí que você vai ter de tomar cuidado. Então, é um processo educativo, de conscientização, de formação da tua equipe, para que você mantenha isso sempre ativo. E um bom sistema, né? A gente sempre prega a questão de um sistema seguro, né, Michel? Isso é muito importante que a gente tem. Agora, a pessoa trabalhando em home office, ela pode estar com uma folhinha de papel do lado e anotando os dados do doador. A gente só conseguiria evitar isso, talvez, colocando uma câmera filmando o que a operadora está fazendo. Não é o caso, a gente não chegou, mas a gente tem termos de responsabilidade, código de conduta, enfim, tem uma série de documentos que a operadora ela assina para ela poder trabalhar de home office. Agora tem um detalhe importante, Michel, que eu acho que é legal a gente trazer à tona. As nossas equipes que foram para home office, as operadoras que foram para home office, elas estão trabalhando, elas estão produzindo mais, até por um motivo muito específico. Elas querem provar para as organizações que trabalhar de home office é uma boa opção. Elas não querem, muitas delas já falaram, se a gente cumprir a meta, se a gente cumprir desafio, se a gente superar tudo isso, vocês deixam a gente trabalhar de home office? E aí é uma questão que lá na frente a gente vai ter que discutir com a diretoria, né, da instituição para verificar a possibilidade disso ser efetivado. Mas isso foi muito legal, porque as operadoras elas estão vendo... elas estão visualizando uma possibilidade delas não ficarem mais 2 horas dentro de um ônibus para ir para o trabalho e 2 horas para voltar do trabalho. Elas economizam esse tempo e elas produzem. Agora, Michel, isso no começo a gente teve muito trabalho com isso. Vou falar para você. Nos primeiros dias de home office, os resultados, numa média geral, eles não foram bons. Aí a gente teve que ser um pouco mais firme no acompanhamento. Então, a gente criou mecanismos de acompanhamento da equipe, onde as equipes, as operadoras, elas são acompanhadas por hora. Então, de hora em hora, a operadora, a supervisora, a coordenadora, ela acompanha não só produção, mas quantidade de ligações, tempo no telefone, tempo fora do telefone. E por isso que aí envolve uma questão de sistema, de software, né?
Porque a gente não está só monitorando números, a gente tem que monitorar resultados. As operadoras foram contratadas, Michel, para dar resultados, para captar recurso. Então, foi até as supervisoras, as coordenadoras tiveram que reaprender, tiveram que ter um novo olhar de como que seria feita essa supervisão, essa coordenação dos números, né? Então, foi bem legal, foi um desafio bem legal, mas que hoje já está implantado, está tudo andando conforme a gente planejou mesmo, né? Mas foi um desafio no começo. Agora, e campanha anual e campanha. Oi? Oi, Michel. E agora, quem não tem sistema, quem não tem esse tipo de sistema, é impossível fazer isso no home office, né? Aí tem que fazer no presencial, e mesmo vocês conseguiram entrar no sistema mesmo remotamente, porque eu sei que as organizações que vocês orientam estão espalhadas pelo Brasil todo. Uhum. Danilo ainda já está viajando, né, Tiagão? Danilo já está indo, já está saindo de São Paulo. Já. Mas sem sistema não dá para fazer, né? Tem que ter sistema. Dá para fazer, Outra Michel. pergunta. Dá a questão que você falou... Michel, até dá para você acompanhar, só que ele não vai ser um acompanhamento tão perfeito, vamos dizer assim, como você tendo um bom sistema. Você vai criar planilhas, você vai usar o WhatsApp, você vai usar, enfim, né? Aí vai ter que ter um acompanhamento mais na confiança com o seu operador. Mas dá para trabalhar. É que assim, nós não temos unidade inserida nesse cenário, né? Todas as nossas unidades que foram para home office, elas foram com um sistema preparado para isso, porque a gente já estava prevendo isso lá atrás, né? E hoje em dia tem sistemas acessíveis, né? Existem vários sistemas bons aí. Muito, Michel. Muito, Michel. Muitos, mas alguns bons existem, né? São acessíveis. Michel, sistemas assim, ótimos sistemas a valores muito acessíveis. Então, as organizações, elas não imaginam como existem bons sistemas com valores muito acessíveis. Até elas imaginam que elas vão ter que pagar verdadeiras fortunas por um bom software, o que não é verdade. A gente aqui conhece pelo menos uns 4 bons sistemas com valores extremamente acessíveis, que instituições pequenas, com uma operadora, 2 operadoras de telemarketing, conseguem pagar, tá? E o cuidado para não querer desenvolver dentro de casa, né? Oi? Ah, também. Não, cuidado outra pandemia, né? Outra casa, pandemia. Porque isso você pode achar, né, uma solução super bacana, consegue desenvolver agora, mas você vai ter problema lá na frente, porque você não vai acompanhar o desenvolvimento tecnológico, tua ferramenta vai se tornar obsoleta, você vai precisar investir muito. Então, assim, você tem ferramentas que são super baratas, né, com preço acessível, não vou dizer super baratas, mas que te dão todas as soluções e que estão sendo desenvolvidas, melhoradas o tempo todo, né? Não, inclusive para treinamento, né, Michel? Já pegando o gancho do que o Thiago falou, desde o começo desta pandemia, desde o começo que a gente segurou um pouquinho as viagens, principalmente no mês de abril, treinamento online. A gente está fazendo treinamento online direto. Até recrutamento e seleção a gente está fazendo online, só para você ter uma ideia. A gente consegue fazer todo recrutamento e seleção de forma online, e dá muito certo. A gente teve que desenvolver essa metodologia, né? Isso não foi difícil, porque a gente já tinha a metodologia à distância, a gente só adaptou ela para ser online, mas todo o treinamento de formação de equipe, de acompanhamento, de supervisor, tudo online. Essa plataforma nossa, que a gente lançou, inclusive, é uma plataforma que veio com esse intuito, né? E todos os teus clientes usam o mesmo sistema de telemarketing ou não? Vocês conseguem dar consultoria para o sistema da organização? Não, a gente não usa nós não temos um sistema, Michel. Nós trabalhamos com o sistema que a organização tem. Então, muitas vezes, a gente já teve essa experiência em alguns clientes, o sistema, ele não era um sistema tão bom, tá? E para a gente não precisar trocar o sistema, porque daí é um outro processo que às vezes é até traumático, né? A gente desenvolveu o sistema que estava na unidade. Então, porque a metodologia, o know-how nós temos, a gente conhece o trabalho. Então, a gente senta com o desenvolvedor do sistema e, junto com eles, a gente consegue apontar o que o sistema precisaria melhorar.
E aí, a partir desses apontamentos, eles desenvolvem, eles melhoram a ferramenta deles para atender a necessidade da metodologia de trabalho. Legal. Então, voltando para a questão do RH, que tem duas perguntas aqui de RH por dois lados. Primeiro, você falou que o pessoal que tinha risco, vocês afastaram. Não sei se vocês mandaram embora ou estão remunerando. Uma questão remunerando pela média. Quer dizer, o pessoal está ganhando e está ficando em casa, né? É isso mesmo. Acho importante. E uma outra coisa que, obviamente, afeta o telemarketing, se vocês não estão prevendo muita gente sendo mandada embora e, com isso, diminui a capacidade das pessoas, ou mesmo mandado embora. Quer dizer, eu não fui, eu estou no meu emprego, mas eu estou com medo de ser mandado embora, então eu não vou fazer a doação. Como que vocês estão vendo isso? Deixa eu pegar essa, Thiago, depois você continua. Essa daí eu já tinha até pensado que vocês iam fazer essa pergunta. Vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar a pergunta veio do pessoal aqui. Que legal, muito boa, muito boa. Mas vamos lá, é o seguinte, porque essa é uma dúvida que a gente está enfrentando no dia a dia, né? E a gente está treinando, a gente está desenvolvendo a nossa equipe pensando nisso também. Vamos entender que nós temos muitos doadores que doam 30, 40 reais, e essas pessoas podem já ter perdido o emprego ou podem vir a perder o emprego daqui a um tempo. A gente não sabe qual que vai ser o cenário. O PIB do Brasil está talvez encolha de 6% a 7% nesse ano. Quer dizer, na história do Brasil eu estava levantando os PIBs, a gente nunca teve isso de 20 anos para cá, não sei, eu nunca tinha visto isso, né? Então, quer dizer, é uma situação real isso, né? Então, a gente precisa entender que muitos desses doadores, eles querem continuar a ajudar. Só que muitos deles não vão conseguir ajudar com o mesmo valor de doação que eles estavam fazendo. Então, o cara que doava 40 reais, 30 reais, nesse momento, talvez ele queira ajudar com 15, com 20, com 10. E as organizações têm que entender esse momento que a pessoa está passando do outro lado do telefone, né? E para compensar essa perda, né, o que não aconteceu com a gente, porque eu falei para vocês, o ticket médio aumentou, ele melhorou, não sei se vai continuar dessa forma daqui até o final do ano, mas nesse momento, os 2 primeiros meses, o ticket médio de novos doadores aumentou, né? Mas se diminuir o número de doadores, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em falar com mais pessoas, Michel. Então, a gente tem que ter novos meios de telefone. Então, as unidades estão adquirindo meios de telefone, tá? Novas bases de telefone, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi adiada, é importante deixar claro que foi adiada para 2021. Então, por enquanto, as organizações podem adquirir e-mail, né? E, principalmente, Michel, o uso de ligação preditiva. Eu sempre brinco com o Thiago nos nossos cursos, né, que uma coisa é o telemarketing com preditiva e outra coisa é um telemarketing sem preditiva. Um telemarketing com preditiva, o que é a ligação preditiva? É quando um software disca para a base de telefones e joga na tela, no headset da operadora, apenas as ligações que forem efetivamente atendidas. Quando a gente usa a ligação preditiva, a gente dá um salto de qualidade, de quantidade das ligações. Porque uma operadora que antes falava com 50, 60, 70 pessoas, 80 pessoas sem preditiva, ela passa a falar com 150, com 200 pessoas com a ligação preditiva. Então, você potencializa a sua equipe, nos nossos cálculos, em pelo menos 30%. Ou seja, quando você tem preditiva, uma equipe de 10 operadoras, ela passa como se nós tivéssemos 13 operadoras. Uma equipe de 20 sem preditiva, quando a gente coloca a preditiva, é como se nós tivéssemos 26 operadoras trabalhando, Michel. Então, por isso que a gente fala de tecnologia, tá? E ligação preditiva hoje, para a gente, é uma situação comum e que a gente pede para os clientes colocarem, até porque os custos são baixos para você implantar. E outra questão que é importante, só para fechar essa pergunta, é o seguinte, nós não estamos demitindo, tá, Michel? Pelo contrário, agora nós estamos até contratando, porque várias organizações que demitiram suas operadoras e eram operadoras boas, estão procurando emprego nas organizações que estão contratando. Então, a gente está fazendo recrutamento e seleção, a gente está ampliando o quadro de operadores,
a gente está trabalhando porque a gente não está pensando só no momento pandemia, nós estamos pensando no momento pós-pandemia. Tá? A gente quer ter uma equipe forte quando esse problema passar, quando essa pandemia passar, entendeu? Legal. Não, só para fazer um complemento aí, né, nessa intervenção do Danilo aí, nessa resposta, acho que, primeiro, acho que em relação a demitir ou não, né, acho que essa é uma questão que é muito complexa e a gente não quer julgar organizações que tomaram decisões de fazer seu desligamento. Acho que cada um tem uma realidade, cada um tem a sua, como você enfrenta. Então, assim, a gente sabe de organizações que tiveram de demitir, né, não só no telemarketing, mas em outras áreas. A gente tem amigos que trabalham com captação de recursos e que estão no mercado. Então, a gente sabe que isso é uma escolha de cada um e a gente não está aqui para julgar. Felizmente, dos projetos que a gente trabalha, a gente está tendo, essas organizações estão contratando, não fizeram desligamento, tinham condições de segurar um pouco por um período para não desestruturar, porque vai voltar, e é isso que o Danilo está falando. Eu acredito muito, na verdade, não só acredito, como eu presenciei sempre, as crises sempre fizeram ter melhores resultados na captação de recursos. Então, acho que a gente tem de entender que as pessoas se tornam mais solidárias e mais sensíveis à causa, porque a dor, né, tudo está mais evidente, né, na vida delas, no dia a dia, na imprensa, na televisão. Então, isso torna muito mais fácil, né? Então, quando ela ouve o sofrimento do outro por conta disso ou daquilo, né? Quem está na área de saúde, evidentemente, acaba tendo impacto maior e mais facilidade. Ouve na televisão e no dia seguinte você liga para ela e fala da tua causa e mostra a importância da tua causa, ela se torna doadora. Então, eu levo a crer que a minha expectativa é que as doações melhorem um pouco, pelo menos esse ano, né, o próximo ano, sem dúvida. Até porque, né, Tiago, por isso que a gente diz, sempre a gente prega o investimento na régua de relacionamento, né? Sim. Então, a régua de relacionamento, Michel, nesse momento de pandemia, ela está sendo fundamental para esse crescimento das unidades. Porque tem uma frase que a gente ouve muito, que é assim, se você não me contar onde você investiu cada centavo que eu doei para você, eu não vou te doar nem mais R$1. Então, a gente precisa contar para os nossos doadores qual o investimento social que nós estamos fazendo com o recurso doado por ele. Isso não pode ser feito, Michel, a cada 3 meses, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Isso tem que ser informado para os doadores e para os potenciais doadores também, todo mês. Todo mês. Então, a régua de relacionamento vai desde antes a pessoa doar, até quando ela doa. Então, a gente sempre trabalha, a gente prega que o doador, quando ele assume o compromisso de doar pela primeira vez para aquela organização, antes dele pagar a fatura do cartão de crédito dele, antes dele pagar o boleto bancário dele, ele já receba uma carta de agradecimento por aquela doação que ele nem pagou. Pô, isso daí é um diferencial que as organizações elas têm que entender que ele é enorme. Vamos lá, pode falar, Michel. Só que a gente tem mais 15 minutinhos, ainda tem perguntas. Tiago falou de solidariedade. A Regina Lu tinha colocado já antes, falando que solidariedade ficou na moda. Será que ficou na moda ou sempre esteve na moda? Vai lá, Tiagão. Quem se arrisca? Pô, Michel, você podia ter preparado com uma pergunta fácil, né? Pô, cara. Podia ter mandado antes a pergunta, né, para a gente estudar um pouco. Brincadeira. Assim, eu acho que é a natureza humana, né, ajudar quando precisa, né? A gente doa quando a situação aperta mais, a gente ajuda quando a situação aperta mais, a gente socorre mais quando a coisa aperta. Então, eu acho que assim, o Covid, né, toda essa questão da pandemia, ele veio para aflorar todas as questões sociais, né, as questões que a gente está vivenciando, etc. Os problemas já existiam,
Eles não é que eles não existiam antes, né? Eu tive um colega que veio e falou assim, pô, quero doar para mais. Outro dia eu passei na rua e vi uma família, coitada, tá lá na rua por causa do Covid. Eu falei, não, desculpa, não estava na rua por causa do Covid. Ela já estava lá há muito tempo, é que você nunca viu. Então, ela aflorou um pouco, né, esse desejo de querer mudar. Então, acho que é isso, as crises, a pandemia, né, aflora o desejo da gente ajudar. Então, não acho que tá na moda, né, eu acho que sempre esteve, mas acho que agora vem com uma nova roupagem, né, acho que talvez seja um pouco... Mas acho que mudou um pouquinho, eu ia arriscar falar que mudou um pouquinho isso, na minha visão mudou um pouquinho, Michel. Veja só, o brasileiro sempre foi muito solidário, né? Então, por exemplo, tem terremoto não sei aonde o brasileiro ajuda, tem tsunami não sei aonde o brasileiro ajuda, né? E o Brasil, a gente não tem terremoto, não tem tsunami, a gente tem alguns eventos da natureza que acabam fazendo com que o brasileiro também ajude. Mas como esse, né, que pegou o Brasil inteiro, pegou o mundo inteiro, é inédito. Agora, a gente tem que entender que na crise, esse que eu queria contribuir, na crise, as pessoas costumam ajudar o seu vizinho, né? Porque os recursos são mais limitados. Então, se o recurso é mais limitado, quem eu vou ajudar? Então, eu vou ajudar a minha comunidade, porque a minha comunidade, na minha cidade, as organizações que estão no meu bairro, na minha cidade, eu estou vendo, eu conheço pessoas que são assistidas lá. Então, por isso que eu sempre digo, né? Nesse momento de pandemia, a gente está trabalhando muito com mapa de calor. Onde os doadores estão ajudando mais? Né? De que cidades, de que bairros eles estão ajudando mais? Isso é planejamento, Michel. E aí eu foco as minhas ligações nesses locais, né? Locais mais próximos da minha instituição, mais próximos do meu hospital, mais próximos, enfim, onde estão meus assistidos. Porque tem essa questão, né? Na crise, as pessoas costumam ajudar mais o seu vizinho, né? Agora, eu quero colocar duas questões polêmicas do telemarketing, que talvez vocês estavam até esperando essas perguntas, mas é uma coisa que a gente vê muito quando a gente vai nos clientes e a gente começa a falar quem sabe você poderia buscar recursos por meio do telemarketing. E muita gente já vem, às vezes, não quero, por duas questões. A questão do invasivo, né, da questão de você... persistência e ser invasivo, ligado hoje até para o celular das pessoas, e a segunda do custo, que você sabe que se você disser para o doador que da doação dele de R$30 que ele está doando todo mês, na média, eu sei que está indo para esta infraestrutura que ele doaria. Então eu deixo as duas questões polêmicas, cada um pode escolher uma para responder, porque depois ainda tem mais perguntas aqui do pessoal para perguntar. Vamos lá. Eu posso responder as duas, inclusive, se você quiser, fica à vontade. Bom, primeiro assim, Michel, eu ouço isso há mais de 10 anos, que o telemarketing é invasivo, que o telemarketing não é uma ferramenta. Inclusive, eu ouço de organizações que têm telemarketing, de diretoria de organizações que têm telemarketing, e que o telemarketing responde por 50%, 60% da receita daquela organização. Para falar a verdade, Michel, isso vai depender muito da abordagem que a operadora tem. Por exemplo, se eu ligo para você, Michel, e você fala que você está ocupado, que você não pode falar agora, a gente treina as operadoras, a gente desenvolve as operadoras para ela respeitar esse seu tempo e ligar num outro momento. Então, elas vão pedir desculpa e não vão insistir na ligação. Então, vai muito, Michel, de como que as operadoras trabalham, né? Como que as operadoras lidam a ligação. Isso é uma questão muito importante, tá? Então, isso é cultural, isso é a cultura do telemarketing. Às vezes a gente tem que mudar isso dentro do telemarketing quando a gente começa a trabalhar, porque elas não tinham esse hábito. Elas não é rapidinho, é um segundinho só, tá? E com relação ao custo, Michel, a gente tem que entender que antigamente, quando um telemarketing dava 50% de lucro, as organizações davam pulos, davam saltos, tá? Com a automatização do recebimento, com o enxugamento das equipes, antes era 2 turnos de trabalho, um monte de gente no escritório, um monte de mensageiro. Quando a gente começou a enxugar as equipes de telemarketing com bons softwares, bons sistemas, a gente começou a verificar que a gente podia alcançar resultados muito bons.
E hoje a gente trabalha para chegar a pelo menos 70% do resultado. Ou seja, um telemarketing vai captar 100 e vai sobrar 70 para ele. Entendeu, Michel? A gente tem que trabalhar com números assim. A gente já tem unidades que já estão com bem mais de 70%. Agora, não adianta. Para você ter resultado, você tem que ter investimento, porque você nunca vai conseguir captar 100 e usar o 100. Você vai ter que investir no telemarketing, né? Quer completar, Thiago? Não, sempre investir. Não, eu queria só completar com essa questão do ser invasivo, né? Enfim, nós três aqui somos consultores, né? E o nosso papel é apontar e mostrar para a instituição as diferentes formas de você captar, de estratégias e fontes de captação de recursos. Então, acho que o primeiro ponto, assim, a gente sempre leva para a organização, não é o que eu gosto ou o que eu não gosto, né? Não é o meu gosto pessoal, não é o do Michel, e não tem de ser do diretor ou do presidente da instituição. É óbvio, conta muito para a escolha de uma estratégia, mas tem que ver o que funciona. E telemarketing funciona, né? Não adianta refutar isso, né? Ela dá resultado. Óbvio, cidades menores vão funcionar melhor do que as grandes cidades, porque tem uma demanda, né? A organização local, mais conhecida provavelmente, grandes centros urbanos têm muito mais ligações, e aí você tem uma série de elementos. Então, você tem de considerar também. Mas funciona, dá certo. Outro ponto é o perfil do doador por telemarketing. Quando a gente começa a comparar com outras estratégias, então, quem doa face-to-face é diferente, é muito sutil às vezes. Se você pegar a tua base de dados e começar a aprofundar o perfil de doador, você vai conseguir perceber que existem características diferentes. Então, você tem de entender que quem doa por digital, né, pelas redes sociais, é diferente de quem doa pelo telemarketing. Lógico, o digital você tem uma característica, você consegue direcionar um pouco mais a tua comunicação para um público mais segmentado. O telemarketing, você tem um telefone, às vezes você consegue segmentar por bairro, por cidade, por CEP, enfim. Então, você tem de fazer muita análise de informações para poder ser assertivo, e como o Danilo falou, a preparação da operadora para fazer uma abordagem adequada, sutil, faz toda a diferença. Toda a diferença. A gente tem muito cuidado, Michel, com o script, e a gente também trabalha muito com a nossa equipe o monitoramento dessas operadoras. A gente grava as ligações, Michel, e mostra para a operadora as ligações. A gente mostra para ela o que ela fez de bom. Esse feedback é muito importante. O que ela fez de bom, onde ela pode melhorar, enfim. A gente faz todo um trabalho de conscientização da operadora, entendeu? Vamos lá, ok. Estamos nos últimos 5, 10 minutinhos, só respondendo algumas perguntas. Vamos fazer um bate-pronto aqui. A Ione pergunta, ela parte de uma premissa que eu não sei se é verdadeira. Vamos ver se vocês concordam com a premissa dela de que existe um crescimento do cenário de fraudes de cartão de crédito na pandemia. Como que fica a captação com cartão de crédito baseado nesta questão de se tem um crescimento de fraudes? O que vocês têm para falar sobre isso? Olha, nas unidades que nós trabalhamos, nós não tivemos essa experiência, tá, Michel? A gente não teve esse tipo de problema, até porque o cartão de crédito para a gente é uma das ferramentas, uma das formas de captação, né, de trazer o dinheiro para a instituição, e a gente, nos nossos softwares, a gente tem a preocupação de não pedir, inclusive, aquele código de segurança do cartão. Porque aquele código de segurança do cartão, no nosso caso, ele pode se tornar uma ferramenta perigosa na mão de uma operadora mal intencionada. Graças a Deus, as nossas operadoras elas não têm essa má intenção. Mas os softwares, as operadoras não pedem o código de segurança. Tá? A gente orienta, a gente trabalha, a gente treina e as ligações são gravadas, né? As ligações são gravadas. Então a gente sabe que elas não estão pedindo. Legal. Romilda pede sugestões de empresas de telemarketing e contatos. Quer dizer, o objetivo também não era vender serviço, né, tal, mas aqui temos Evolução 3S, tem outras boas empresas, a gente não quer fazer propaganda de nenhuma, mas tem algumas, tem boas empresas, assim, organizações aí, não sei se vocês querem citar alguma,
outras empresas de telemarketing. Ô, Michel... Mas acho que é importante citar gente, o que nós estamos propondo... acho que, de qualquer maneira, nós estamos falando o seguinte, a terceirização do telemarketing, acho que nós todos somos a favor de que não é o caminho. Quer dizer, nós estamos falando da equipe de telemarketing ser da organização, mas pode contar com uma consultoria que vai orientar, etc. Nós nenhuma... Né, acho que a gente já tem aí... Eu ia falar no começo, eu sou mais jovenzinho do setor, só estou 15 anos do setor, mas a gente não recomenda a terceirização total do telemarketing. Né? Não. Inclusive, as organizações que tinham telemarketing terceirizado, muitas delas, Michel, estão internalizando o seu telemarketing, tá? Justamente por causa daquele resultado. Elas conseguem visualizar 60%, 70%. E empresas, Michel, existem... É como eu sempre digo, existem bons médicos e maus médicos, bons dentistas e maus dentistas. Existem bons softwares e péssimos softwares. E consultoria a mesma coisa. Tem a nossa empresa de consultoria, que a gente, os nossos clientes são as melhores pessoas para responder para vocês sobre a qualidade do nosso trabalho, e não a gente, né? Mas existem outras empresas que são muito sérias, que fazem trabalhos fantásticos, que têm resultados fantásticos. Eu sempre sugiro que quem queira contratar uma empresa de consultoria procure informações com os clientes dessas empresas de consultoria, porque essas pessoas é que vão poder falar qual é a qualidade ou não do trabalho daquela empresa, Michel. Agora, sem dúvida, quando você tem uma empresa de consultoria por trás do seu trabalho, você está dentro de uma rede de experiência. E essa rede de experiência ela é muito importante porque tem uma visão, tem uma experiência que você, ali dentro da sua organização, às vezes, tem muito mais dificuldade de conseguir ter sozinho. Então, além de consultoria, Michel, a gente sempre indica fazer bons cursos, né? Participar de eventos, ter acesso à informação, porque tem organizações, Michel, que fazem telemarketing fantástico e que não tem consultoria. Eu conheço várias. Então, a consultoria, muitas vezes, não é necessária. Tá? É necessário quando você tem um monte de problema, você não está conseguindo solucionar, e você também é consultor, você sabe. Aí vale você buscar uma empresa de consultoria. Mas, poxa, gente, tem várias organizações que captam muito, quando eu falo captam muito, crescem muito, tem uma evolução fantástica do seu telemarketing e, no máximo, participam de um curso, de uma experiência, faz um benchmark, enfim, faz alguma situação para poder melhorar o seu trabalho. Não, ia só para completar um pouco, né? Aqui... justamente a gente, assim, o nosso trabalho é fazer ela melhorar a performance, né? Então, acho que esse é o ponto. Mas é isso, se você tem condições de sair um pouco da tua caixa e buscar as melhores práticas, você vai começar a ver, poxa, por que aquela organização, e tem operadores lá que fazem ticket médio de 35, 40 reais e os meus estão fazendo de 10. Vai entender, olha o script, vê o que está acontecendo, pergunta, as organizações estão super abertas, né, em geral, né, abrem suas portas para poder receber, fazer essa troca de experiência. É isso que a gente faz, a gente está circulando e a gente leva essa informação das melhores práticas para as organizações, né? Então, o bacana de ser consultor é isso, que a gente vê tudo isso, coleta informação e compartilha com todo mundo. Mas busca essa informação que eu acho que tem muita gente que está disposta a compartilhar por aí. Aqui estamos com nossos amigos, nosso amigo, te convido já, não sei se JP já falou com você. Alô? Não? Estamos ouvindo, agora estamos ouvindo. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Então, estamos aqui, Nailton Cazumbá está aqui, Nailton, já vamos fazer uma mesa lá na BCR, falando de incentivos fiscais, não sei se JP já te chamou, mas te convido aqui ao vivo, Nailton Cazumbá, para estar já com a gente também numa mesa sobre incentivos fiscais. Silvia, nossa amiga Silvia Nakashi, do voluntariado, coloca uma posição que eu sempre também questionei. Ela falou que, segundo o Giving Index, nós não somos assim tão solidários. E eu sempre questionei esse Giving Index, porque a prática que a gente tem, né, realmente nessas tragédias, a gente vê no telemarketing pelo Brasil afora, o pessoal doa, e própria a pesquisa do IDES, o pessoal doa. Esse Giving Index
da onde que eles pesquisam que a gente fica tão lá embaixo. Se quiserem falar, olha, eu acho que vocês podem falar alguma coisa da evolução do teste também, se quiserem falar para terminando aqui. Olha, Michel, eu sou muito prático. Eu sou muito prático, Michel. Eu analiso os números das nossas unidades, os resultados que a gente tem. A gente analisa diversos indicadores. Não são 5, 6, 10 indicadores só. São vários indicadores, a gente analisa com Power BI, a gente analisa de forma muito diária. A gente tem uma preocupação de acompanhar os números por hora, Michel. Então, isso, para a gente, é o maior indicador. Tanto é que quando fecha um dia e a unidade não foi tão bem como a gente estava esperando, a gente já conversa com a coordenação, com a supervisão, a gente quer saber o que aconteceu, porque a gente sabe que as unidades que fazem um trabalho bem feito, elas estão crescendo. A gente tem o benchmark, a gente tem os nossos números, Michel. Entendeu? Agora, eu queria só deixar uma última mensagem, né, que eu acho que está acabando o tempo, que é o seguinte: não existe um livro de receita pronto. Tá? Não existe um livro de receita pronto. Cada organização, cada telemarketing, ele requer uma adaptação da metodologia de trabalho. Tá? Nesse momento de pandemia, apesar de não existir um livro pronto, mas quem escrever mais rápido esse livro sai na frente. Quem conseguir se adaptar mais rápido a esse momento quem conseguiu se adaptar mais rápido a esse momento de pandemia, sai na frente. Eu vou dar não vou falar o nome da organização, mas vou dar um exemplo. Tem uma organização, Michel, que eu faço um trabalho com eles já há algum tempo, e sempre no dia 10, eles estavam com uma receita X. Todo dia 10, fechava a receita X. Cara, eu olhei hoje, essa receita está 45% maior. Exemplo, eles estavam com 100 mil. Hoje, eles estão com 145 mil. Eu tomei um susto quando eu vi, nem mandei para o Thiago, nem deu tempo de falar com o Thiago sobre isso. Mas eu falei, caramba, meu, e aí eu dei parabéns para a equipe, já paguei sorvete para todo mundo lá, e eu falei, caramba, cara, é uma situação completamente atípica, Michel, você entendeu? Agora, isso é o quê? É o engajamento da equipe. A equipe entendeu a responsabilidade dela nesse momento de pandemia. Essa conscientização, ela é muito importante dentro da equipe. E não é equipe só de operadores, não. É toda a equipe do telemarketing, inclusive o escritório, quem tem mensageiros, a gente tem que saber valorizar essa equipe. Porque hoje eles que estão fazendo essa ponte, Michel. Eu acho que só para fazer um complemento aí na questão enfim, das pesquisas, né? Óbvio que quando você... se a gente for comparar, né, o estudo ele faz comparações, né? Então, por que o Brasil caiu? Porque está comparando com outros países. Então, a gente vai comparar com os Estados Unidos, né, com a Alemanha, Inglaterra, que quando você compara, por exemplo, o percentual do PIB que é doado para organizações, etc., vai ser uma comparação, às vezes, injusta por uma série de questões, porque você tem fatores históricos, fatores econômicos, fatores religiosos, né? A gente sabe que tudo isso impacta, então tem uma série de elementos que a gente precisa compreender, né? Agora, é a percepção de que a gente tem, né, e que o brasileiro tem dele mesmo, de que somos solidários. Então, acho que, de uma certa forma, lógico, a gente tem muito para melhorar, né, no campo do voluntariado, no campo da filantropia, da doação, no campo da profissionalização do captador de recursos. É importante a gente lembrar isso. Então, acho que tem uma série de avanços que a gente precisa ter para desenvolver mais, para desenvolver o terceiro setor, e a gente tem um vasto campo para daqui 15, 20 anos, a gente está muito melhor do que somos hoje. Acho que o terceiro setor está se desenvolvendo, e acho que este momento da pandemia, né, Michel, acho que você também deve compactuar um pouco desse pensamento, traz a luz para o terceiro setor. Né? Todo mundo está conseguindo olhar e falar, poxa, olha que bacana, como é importante a atuação das organizações sem fins lucrativos, das ONGs, que não são só as ONGs que, né, não fazem nada, etc. Não, estão atuando, tem uma atuação rápida, direta, às vezes tão rápido quanto do governo, e por aí vai. Então, acho que esse é um ponto super importante, né? E aí, acho que, né, já entrando um pouco nessa coisa de considerações finais e um pouco esse gancho, eu queria, acho que, trazer um pouco a importância do nosso trabalho, né, como captadores. A gente tem que se orgulhar desse trabalho que a gente faz.
como o Danilo falou, uma colocação do Donágio, né, nós somos a ponte entre o doador e o trabalho que a instituição faz. Se lá na ponta tem um médico conseguindo trabalhar no combate ao Covid, se tem um assistente social consegue dar atendimento psicológico, se tem um professor que consegue dar aula para jovens, se você consegue plantar uma árvore, seja qual for a sua causa, tudo isso só é possível graças ao captador de recursos. Graças ao operador e à operadora que estão lá no telefone, ligando, fazendo um trabalho difícil, recebendo 10 não para conseguir um sim, ou 5 não para receber um sim, e por aí vai. Então, a gente tem que se orgulhar desse trabalho e saber o quão importante é ser captador de recursos, ser operador, ser coordenador, ser consultores, né? Fazer parte desse ecossistema, a gente tem que se orgulhar muito e fazer o nosso melhor para desenvolver cada vez mais, obviamente, para sermos profissionais melhores e poder entregar mais para a instituição, com bons resultados, por aí vai. Eu acho que eu queria trazer essa mensagem final aqui para a gente poder, né, sair daqui feliz com o trabalho que a gente faz, né? Pelo menos eu sou e faço com muito prazer. É isso aí. Isso bom, muito bom, Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado, Ademir. Eu sou muito feliz, Thiago. Eu saí, né, do segundo setor há 15 anos. Eu era empresário, tinha construção, e há 15 anos eu sou feliz. Eu era feliz também, mas hoje eu sou mais feliz. Eu acho que sou feliz pelo trabalho que eu faço, mas sou feliz também pelo que a gente consegue ver o resultado do nosso trabalho, né? Quando a gente consegue ver que o nosso trabalho ajuda as outras organizações. Então, Flávia Lange está aqui presente, manda parabéns para nós, muita gente manda parabéns, o pessoal quer saber como acessa vocês, plataforma 3S, coloca o nome do Danilo, do Thiago na internet, vão achar, Evolução 3S. Semana que vem estamos aqui com a Ana Flávia, que está aqui presente também, vamos falar sobre a solicitação, como que a gente faz essa solicitação, quer dizer, a gente falou hoje do telemarketing, mas quando a gente fala da solicitação, a gente está falando de uma solicitação 1-a-1, presencial, ou pode ser online também. A gente vai discutir essa questão, como que a gente faz a captação com grandes doadores online. E na outra semana vamos falar com Danilo Tissel e sobre marketing de causas. Todo mundo dando parabéns para todos nós. Muito obrigado a todos. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Danilo. Valeu, Michel. Obrigado pelo convite. Aí. Que prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Vamos lá. Obrigado.